Olá, seja muito bem-vindo. É sempre bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar, entender melhor os assuntos que são destaque no noticiário e também contar com a participação aí de especialistas que também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá então? E olha só, atenção a esse número. 1 a cada 5 carros está com o IPVA atrasado em São Paulo. A cidade tem a maior frota do país. E esse número representa um prejuízo de quase 7 bilhões de reais para os cofres públicos, ou quase 18% do total que é esperado para arrecadação. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, olha só a comparação, essa inadimplência foi de 6%. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Lucas Braga, ele que é advogado tributário. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso voltar para essa casa. Estava com saudades, eu admito. Legal. É uma oportunidade boa, um tema super interessante, super atual, de uma situação que estamos enfrentando como um todo, como um país. A federação toda, não apenas um estado ou outro, mas de uma maneira geral, tem sido um problema nos últimos 2, 3 anos. Então, é de grande valia essa pauta para nós passarmos para os nossos telespectadores um pouquinho do que estamos enfrentando. Com certeza interessa para todo mundo. E a gente falou São Paulo, doutor, porque aqui, claro, a maior frota do país e serve como termômetro para todo mundo, né, que enfrenta esse problema. Só para a gente ter uma ideia, essa inadimplência é quase 3 vezes maior do que o ano passado. E eu queria que o senhor ajudasse o nosso telespectador a entender por que esse número cresceu tanto esse ano. Com certeza, ao analisarmos esses números, né, não tem como, nós nos deparamos com 2 situações. O primeiro é o alto custo, né, da manutenção do veículo no Brasil. Está muito alto, né? A porcentagem é muito alta, a alíquota é muito alta, né? Nós temos hoje no estado de São Paulo 4%, né? Em alguns estados chega a metade, quer dizer, é uma baita economia, né? E com um aumento significativo do valor do veículo no Brasil, né, essa tabela acompanha uma porcentagem, né, do veículo, do valor do preço de tabela. Ou seja, é uma tendência, infelizmente, se as autoridades, se o fisco não se posicionar nesse sentido de reduzir a alíquota, né, a porcentagem que é cobrada, nós provavelmente teremos um aumento significativo na inadimplência. E o outro fator, o segundo fator, com certeza, é a economia, né? Nós estamos vivendo um momento super delicado, né? Infelizmente, vários setores estão sendo afetados, muita gente reclamando, com dificuldades, né? Para o custeio básico da sobrevivência, mesmo como um todo, o preço básico de combustível, da alimentação, os alimentos, o custo para a manutenção de uma família como um todo está muito alto. Né? Então, fatalmente, situações como essa, de recessão, de dificuldade econômica, o primeiro sinalizador é, logicamente, atraso no pagamento dos impostos. Né? Então, é um segundo elemento aí que retrata um pouco a realidade econômica, financeira do país. Então, para orientar as pessoas que passam por esse problema, como você detalhou aí tão bem, o que acontece quando o dono de um veículo, de um carro, não paga o IPVA? Aqui ele está sujeito. É um problema gravíssimo, né? Porque o que acontece? Ele é um imposto anual, né? Você pode pagá-lo, tá? Mesmo que em atraso, mas ao longo do exercício, né? E no caso de inadimplência, que é justamente a pergunta, o que acontece? Né? A dívida ela não é prescrita, ela simplesmente o contribuinte ele é inscrito em dívida ativa. Caso o carro seja constatado isso aí e parado por uma autoridade policial ou de trânsito, o veículo ele é apreendido, né?
fora os custos para retirada, porque tem um custo diário, uma atualização diária de manutenção do veículo no pátio. Ou seja, a inadimplência, tá, que já é muitas vezes oriunda de uma dificuldade financeira, ela é majorada muito rápido, né, pelo custeio do pátio, né, pela inscrição em dívida ativa, muitas vezes quando avanços para a esfera judicial, com o aumento tanto dos juros quanto de honorários advocatícios, ou seja, é um impacto financeiro muito grande, a penalidade é muito severa. Nossa, como você falou, vira uma bola de neve e muito difícil para o dono do veículo sair. Então, retomando um pouco da sua primeira resposta, esse aumento, então, esse crescimento aí substancial nessa falta de pagamentos, é um sinal de que a cobrança desse imposto tem que ser revista pelas autoridades? Por exemplo, no Rio de Janeiro, já há um sistema aí para facilitar o pagamento. Lá, quem está com o IPVA em atraso pode pagar em até 12 vezes. Então, você acha que é um momento do poder público revisar e encontrar outras formas, além da alíquota que você citou muito bem na sua primeira resposta? Com certeza, né? Os estados, o que acontece? É uma via de mão dupla, né? Fatalmente, eles contam com essa entrada, né? Com esses recursos, com essa entrada desses recursos para o seu próprio custeio, eles contabilizam, né? Eles projetam essa entrada, eles não podem abrir mão em muitos casos, né? A maioria dos estados no Brasil são deficitários, né? Eles dependem desses recursos, é um imposto estadual, né? Cada estado da federação tem a legislação própria. E o que eles estão fazendo? Por que eu estou comentando isso? Porque nem sempre eles conseguem apenas diminuir a alíquota, eles dependem dessa entrada. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão mantendo a alíquota e estão propondo um parcelamento ao longo do ano para que o contribuinte vá pagando parcelado ao longo do exercício, né? E que ele não tenha que ter um desembolso muitas vezes no início, né? Porque a cobrança no dia 1 do 1 já é uma cobrança automática na virada do exercício. Então, muitos estados parcelavam até 3 vezes nos 3 primeiros meses, né? E são os meses, logicamente, mais pesados, tanto em razão de feriados, quanto muitas cobranças, quem tem família, né? Material escolar, várias despesas nesse início do ano acabam ficando bem pesados. Então, uma das alternativas é, logicamente, esse parcelamento, esse pagamento continuado e programado ao longo do exercício. É uma manobra, tá? Respondendo a sua pergunta, sim, é uma alternativa, de modo que se receba a quantia, o Estado tenha a sua entrada, ao mesmo tempo facilite de alguma maneira para o contribuinte. Tá? Por outro lado, o fato de ser uma legislação estadual e cada Estado ter a sua autonomia para legislar a respeito desse imposto, né, é super viável que se tenha uma redução da alíquota, porque outros estados estão praticando praticamente metade, né, de 4% para 2%, e estão sobrevivendo, estão cumprindo as suas obrigações, né? Então, ou seja, quando a gente olha um modelo que deu certo, a gente pensa, poxa, é possível, né? Principalmente no estado como São Paulo, né, que logicamente tem a maior frota, a maior arrecadação, ou seja, é possível, né? Nós podemos chegar num equilíbrio aí, de modo que o fisco não seja prejudicado, que ele consiga manter a sua entrada, né? Que é uma entrada super relevante, é um montante muito grande, e ao mesmo tempo que o contribuinte consiga, né? Seja através de parcelamento, como também da redução da alíquota, né, que é uma proposta já antiga que a gente vem enfrentando aí em discussão, e o Estado, logicamente, tem sido irredutível quanto a isso. Olha, doutor, eu tenho certeza que você foi porta-voz de muitos motoristas, muitos proprietários de veículos que enfrentam esse problema. Nós acabamos de conversar com o doutor Lucas Braga, ele que é advogado tributário. Doutor, quero agradecer muito a sua participação e essa análise tão importante de um assunto que afeta a vida de muita gente. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, é sempre um privilégio, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido agora a continuar ligado em nossa programação. Até mais!